Pessoal, vamos continuar aqui na célula, certo? De novo eu. Opa, aqui ó. Eu, Thiago. Mas vamos lá. Vamos continuar na célula, certo? Na verdade, vamos aprofundar um pouquinho na membrana, tá? A membrana celular é a estrutura que vai delimitar a célula, mostrar onde começa a célula, onde acaba a célula, beleza? Essa membrana, ela é semipermeável. Ela permite que algumas coisas passem, mas não livremente. Ela vai selecionar o que entra e o que sai. Então nós estamos vendo aí, ó, a membrana celular, né? Então a membrana celular, ela é composta por proteínas e lipídios, né? Então ela é composta por uma bicamada de uma moléculazinha especial aí, chamada fosfolipídio, e eu posso ter proteínas integrais ou proteínas periféricas. Eu também posso chamar de proteínas intrínsecas ou transmembranosas e proteínas extrínsecas. Como ela é composta basicamente por proteínas e lipídios, nós falamos que a membrana é lipoproteica, certo? Mas eu tenho que pensar que na membrana celular de célula animal nós temos também açúcares, né? Pode ser um açúcar associado a um lipídio, que é um glicolipídio, ou pode ser um açúcar associado a uma proteína, que são as glicoproteínas, certo? Os glicolipídios e as glicoproteínas juntos formam o glicocálix, beleza? Pessoal, se vocês notarem também, no desenhozinho aqui, ó, a gente consegue ver que a membrana celular, opa, tem um negocinho pintado aqui ainda, vou apagar. A membrana celular parece um mosaico, né? Então nós falamos que a membrana celular apresenta um modelo chamado de mosaico fluido. Essa fluidez do mosaico a gente vai conseguir ver melhor na animação que eu vou mostrar. Falou? Então nós estamos vendo aí na animação, né, o mosaico fluido. Olha como você está vendo aí, a membrana celular por cima, né? Então dá para ver que as coisas não ficam paradinhas. Esse negócio boiando que parece uma balsa aí são proteínas associadas a lipídios no meio da membrana celular, tá? Então, ó, a bicamada de fosfolipídio, tem uma moléculazinha que eu não falei ainda, chamada colesterol, que eu vou abordar daqui a pouquinho, né? Então dá para ver as proteínas aí intrínsecas e proteínas extrínsecas, beleza? Tá? Vocês perceberam a fluidez? Tá? A membrana não é paradinha. Beleza? Essas proteínas de membrana apresentam várias funções. Pode ser uma proteína de identificação, pode ser um receptor, como é o exemplo aí, né? Então, pode receber, por exemplo, um hormônio ou alguma outra coisa da membrana, do organismo, tá? Do ponto de vista interno, nós estamos vendo agora a membrana por dentro. É a mesma composição, tá vendo? Tanto faz a parte externa ou a parte interna. As proteínas podem servir como canais, podem ser proteínas do tipo âncora, ou essa proteína interna aí poderia ser uma proteína de alguma reação metabólica interna, tá? Eu tenho que lembrar que essa membrana vale para qualquer membrana celular, tanto faz ser membrana da célula ou membrana de uma organela, tá? As proteínas internas podem servir como proteínas do tipo âncora, que vão fixar o citoesqueleto. Eu tenho que pensar que dentro da célula as coisas não são vazias, as organelas não ficam boiando na célula. Elas ficam presas no citoesqueleto. Aí, dá pra ver, tá vendo? Um monte de fibrinha aí do citoesqueleto, beleza? Então, pessoal, agora aqui no site do John Kirk, a gente vai ver a composição da membrana. A gente já viu uma visão geral de como é o desenho, a gente já viu uma animação para ter uma visão na mente de como é a membrana, mas vamos entender profundamente do que ela é feita, como ela funciona, mais ou menos, tá? Então, o que eu vejo na animação aí? Na animação eu estou vendo uma membrana celular. O foco aí é a membrana. Óbvio que o desenho aí é mais simplesinho, certo? Eu falei que o principal componente da membrana chama-se fosfolipídio, né? O que tem de interessante essa molécula, pessoal? Essa molécula tem um pedaço que é um ácido graxo, que é apolar, né? E um pedaço que é o fosfato, que é polar. Então, quando esse ácido graxo, quando esse fosfato, os ácidos graxos formam o fosfolipídio, essa molécula, o fosfolipídio, ele vai ter um lado polar e um lado apolar. Um lado que tem filia, que gosta da água, e um lado que gosta de lipídio, né? Então, um lado hidrofílico e outro lado hidrofóbico, tá? Então, a membrana celular, na verdade, a bicamada de fosfolipídio, vai criar uma barreira química contra a passagem de algumas substâncias. Então, pessoal, como que vai ser a membrana, tá? Então, como ela é? Então, bora lá. O principal componente da membrana chama-se fosfolipídio. Mas eu tenho que pensar que não é só fosfolipídio, tá? Então, além de fosfolipídios, eu tenho outros lipídios na membrana, tá? O esfingolipídio é um outro tipo de lipídio que vai estar presente na membrana celular. Para vocês no ensino médio, não vem ao caso. Para vocês, o foco central são os fosfolipídios. Mas além dos fosfolipídios e dos lipídios, nós também temos glicolipídios, que eu já abordei. Quando eu penso em glicolipídio, eu penso muitas vezes no glicocálix, tá?
Então, os glicolipídios também fazem parte da membrana celular. E além disso, se a gente falar especificamente de uma membrana celular animal, eu tenho que lembrar que eu tenho também colesterol na composição da membrana. Tá? O colesterol, então, é uma substância importante na formação da membrana celular de célula eucarionte animal. Fechou? Vegetal não vai ter colesterol, animal vai ter colesterol. Tá? Essa barreira lipídica, pessoal, ela não vai ser uma barreira contra a passagem de substâncias apolares. Porém, substâncias polares, como os íons, por exemplo, vão passar com uma certa dificuldade. Tá? Se for uma molécula grande, nem vai passar. Mas não passa livremente. Então ela vai criar uma barreira mesmo, não vai deixar atravessar livremente. Atravessa em pequena quantidade, difícil de passar. Tá? Se for uma molécula pequenininha, sei lá, um íon sódio, né, o OU, vai passar, mas vai passar com uma certa dificuldade. Já a molécula grande, por exemplo, uma glicose, não passaria. Tá? Pô, mas eu quero que a glicose entre. Ok, por isso que a membrana celular não é só formada por bicamada de lipídios, né? Essa bicamada de fosfolipídios contra os lipídios. Na verdade, nós temos outras coisas. Quais são as outras coisas? Proteínas, tá? Então, as proteínas fazem parte da membrana celular. Essas proteínas, para a gente lembrar agora em bioquímica, né? As proteínas, pessoal, depende do formato, vai ter uma função diferente, mas as proteínas são formadas por aminoácidos, né? Então a molécula base de qualquer proteína vai ser um aminoácido, beleza? Pô, como que vai ser a proteína da membrana? Pô, depende da célula, depende depende da função da proteína. Então cada formato vai ter uma função específica. Eu falei para vocês que as proteínas poderiam ser proteínas que atravessam a membrana, que nós vamos chamar de proteínas transmembranosas ou intrínsecas, e proteínas periféricas ou extrínsecas, certo? Então vamos lá, tem que pensar que essa proteína ela vai se associar à membrana, tá? Então a membrana vai ser composta por essa bicamada, vamos focar central aí nos fosfolipídios, tem outras coisas, mas os fosfolipídios com proteínas, tá? E essas proteínas podem apresentar N funções, como eu já citei, identificação, pode ser a passagem de uma substância, tá? Pode ser uma proteína, por exemplo, do tipo bomba, tá? Estou mostrando um exemplo, uma bomba de sódio de potássio, que ela vai, por transporte ativo, mandar íons sódio para fora da célula e íons potássio para dentro da célula, certo? Mas pode ser uma proteína do tipo canal, que vai permitir a passagem de uma substância específica. Nesse caso aí o que está passando é água, certo? É um canalzinho aí que está permitindo a passagem de água. Mas poderia ser uma proteína que vai identificar as substâncias de passar, tá? Essas passagens de substâncias via proteínas, que nós chamamos de transporte, tá? A gente vai ver mais para frente. Nós temos transporte através da bicamada, transporte através de proteínas, pode ser com gás de energia, pode ser sem gás de energia, tá? Então transporte passivo, transporte ativo, mas calma que é a próxima aula. Fechou? Então vamos lá. Tudo bem? Então vai mostrar também algumas proteínas identificadoras, tá? Que vou identificar aí algumas que célula que é essa, como que meu corpo sabe que isso é um neurônio, ou como é que meu corpo sabe que isso é um músculo, tá? Via proteína de identificação. Como que meu corpo sabe que é uma célula minha e não de uma bactéria, tá? Via proteína de identificação. Fechou? Tá? Ah, e os vírus, que eles fazem? Os vírus muitas vezes enganam a membrana, né? Ele vai falar, pô, eu sou uma comidinha, ou não, eu sou um hormônio, deixa eu entrar, certo? Alguns vírus, como o coronavírus, por exemplo, eles apresentam um envoltório, né? Então, uma membrana que ele roubou na membrana que ele saiu. Então, ele vai entrar na membrana com maior facilidade, visto que não vai ser muito uma barreira. A membrana não vai ser uma barreira muito grande para a penetração desse vírus. Falou? Beleza? Então, fechou. Continuando aí, pessoal. Além disso, pessoal, a membrana pode apresentar algumas especializações, tá? Esse conjuntinho aqui, ó, de proteínas, a gente chama de desmossomo. O desmossomo ele serve para grudar uma célula na outra. Pensa que aqui está uma célula, aqui está outra, certo? Por mais falar. Aqui está uma célula, aqui está outra. O desmossomo vai grudar as coisas na célula, certo? Quer dizer, o desmossomo vai grudar uma célula na outra, aumentando a aderência, como se fosse um botãozinho. Imagina um botão de pressão, seria isso. Então gruda uma célula na outra. Pô, além do desmossomo, que aumenta a adesão, nós temos também interdigitações, quando uma membrana dobra sobre a outra. As interdigitações, sai fora, gato. Tá difícil aqui, sai fora, gato. Deixa eu mostrar a interdigitação. Vai pra lá, aqui ó. Depois da intervenção gatística, a interdigitação também aumenta a aderência. Gruda uma célula na outra, né? Porque funciona como se fosse um zíper.
Quando uma membrana dobra sobre a outra, aumenta a aderência. Nós também temos as microvilosidades, tá? Essas microvilosidades são dobramentos de membrana que aumentam a área de contato para aumentar a absorção da célula, tá? Nós observamos microvilosidades preferencialmente em células de epitélio intestinal. Para quê? Para absorver nutriente. Pô, o epitélio intestinal é cheio de dobrinha. As dobras do epitélio intestinal chamam-se vilosidades, tá? Quer dizer, o intestino inteiro é dobradinho, né? As dobras do intestino chamam-se vilosidades. As dobras das células do epitélio intestinal são vilosidades micro. Então, microvilosidades. Isso aqui aumenta a área de contato para aumentar a absorção. Pessoas celíacas, por exemplo, quando elas comem glúten, elas perdem essas microvilosidades. Então, acontece, diminui a absorção de nutriente. Consequentemente, a substância está passando aqui na luz do sistema digestório, né, na luz do intestino, não está sendo absorvido. E absorve menos, na verdade. Então passa mais e vai sair mais. Então um dos principais sintomas de um celíaco é caganeira, certo? Visto que ele está absorvendo menos substâncias porque ele perdeu as microvilosidades. Pô, e se ele não comer glúten? Volta normal, na boa. É só quando ele comer glúten que gera isso. Só que se ele comer glúten com frequência, ele começa a absorver poucos nutrientes e isso acaba gerando alguns problemas nutricionais, certo? Beleza? Faltou também as invaginações de base, que nessa célula aqui não dá para fazer. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então nós estamos vendo aí as invaginações de base, né, que está ligada à absorção de água. Então, como as microvilosidades, a ideia é aumentar a de absorção. Valeu? Beleza, então mostrei as adaptações de membranas principais, tem mais um monte, né? Valeu, pessoal! Então, com isso a gente acaba as estruturas das células eucariontes. Na verdade, não só de eucarionte. O que eu falei para eucarionte vale para procarionte, né? Lembrando que eucarionte pode ser vegetal ou animal, né? Então, também vale para procarionte, tá? O ribossomo é igual, tá? É tudo igualzinho. Membrana é igual, ok, tá? E é isso aí. Falou? Até a próxima aula. Valeu!